todos. Com a alegria que hoje a gente recebe o professor José Silveira, já é a segunda vez que prestigia o nosso seminário sênior. Ele esteve aqui a primeira vez em 2013, na primeira edição do seminário sênior, falando sobre Avicena e Averroes. E hoje, então, ele vem nos brindar com essa palestra sobre o processo de transferência da filosofia grega para a filosofia cristã medieval. Todos nós, de modo geral, sabemos que Agostinho herda Platão e o Tomás de Aquino herda Aristóteles, enfim, o pensamento aristotélico. E o professor, então, hoje vai esclarecer um bocado essa passagem da história da filosofia para a gente. Eu queria apresentar algumas... O professor escreveu muitos livros, mais de 30. Eu selecionei aqui os 3 que eu tenho. E só para vocês conhecerem, quem ainda não viu, Tomás de Aquino, A Razão a Serviço da Fé, Averroes, o Aristotelismo Radical, a Escolástica Cristã Medieval, e está para sair a História da Filosofia do professor, no primeiro volume de Antiga e Medieval. E depois o segundo virá para o Moderno e Contemporâneo. E, além de filósofo, o nosso professor José é romancista, e aqui tem 2 de seus romances, um deles se passa aqui no IFIX, na época da ditadura, e o outro é a experiência dele como espada, eu acho que é alguma coisa autobiográfica aí, E aqui é um romance que se passa aqui no IFIX, numa época, vamos dizer assim, memorável, Então, apresentando o professor José Silveira, ele vai então fazer essa palestra Translatio Studi, o processo de transferência da filosofia grega para a filosofia cristã medieval. E essa conferência trata de uma visão de conjunto dos fatores que entraram em jogo e que condicionaram tanto o modo como o conteúdo de tudo que os pensadores cristãos medievais receberam da cultura grega e depois adaptaram às exigências da revelação da fé cristã. O professor José Silveira iniciou seus estudos em filosofia em Curitiba, e concluiu seu doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Ele é graduado em teologia, isso aqui, pela Pontifícia Universidade Gregoriana, não é isso? Você falou da teóloga, em 61. Em 65 ele começou sua carreira docente ainda no Paraná, teve uma rápida passagem pelo Chile no período da ditadura, 68 e 69, e quando voltou em 70 foi trabalhar na PUC, até que até em 73, que o senhor entrou aqui no IFIX, se não me engano foi o professor Lino que encontrou isso, Então, ele, na PUC aqui, ele era professor, como é até hoje, de História da Filosofia e de Ética. Ele também tem graduação em Direito, aqui pela UFRJ mesmo, em 74. Ele trabalhou aqui no IFIX de 73 a 91 e foi professor dos cursos de graduação, de pós-graduação em Filosofia, foi chefe do departamento de 82 a 84 e foi coordenador dos cursos de pós 78 a 81 e diretor do IFIX no período de 78 a 81, 78 a 81. Bom, aí em 1988 ele fez um pós-doutoramento na Espanha, na Universidade Autônoma de Madrid, a respeito da filosofia medieval, da influência dos árabes, na filosofia medieval. E, então, onde nesse pós-doc ele pesquisou a influência do pensamento muçulmano na filosofia medieval do Ocidente. Atualmente ele é professor visitante na UERJ, tem inúmeros livros de filosofia publicados, dentre eles esse que eu mostrei para vocês, além desses romances, tá bom? Professora, a palavra é sua, até 7 horas a sala também. Bom, esse tema dos medievais denominado Translatio Studi, transferência do conhecimento, de uma cultura para outra, uma região para outra, ele é muito complexo e muito rico. Normalmente a gente não tem muita ideia de como foi esse processo. Pega aí a filosofia patrística, por exemplo, que é parte da literatura grega, diz que vem grego, a impressão que eles já estivessem em contato com a língua grega ou com a filosofia grega. Eles eram teólogos, tinham auto-filosofia, mas não tinham conhecimento da filosofia grega. O contato do cristianismo com a filosofia grega se inicia com Boécio.
Boécio, que era um patrício romano, foi o primeiro-ministro de Teodorico, rei dos ostrogodos do Carmo, mas ele era ortodoxo, era católico, explorou o processo também da conversão do Ocidente, dos povos ocidentes ao cristianismo, dos bárbaros que estavam no Ocidente. É muito interessante, porque esses bárbaros, apenas os francos foram que se converteram ao chamado catolicismo ortodoxo, chamado católico. Os outros bárbaros todos se converteram ao cristianismo ariano. A diferença aí está exatamente na forma de entender o dogma da Trindade. Os católicos sempre pediram acreditar na divindade de Cristo. Os arianos não. Para os arianos, Cristo é a criatura mais perfeita criada por Deus, mas não é Deus. Então, é apenas a criatura mais perfeita, né? Criada por Deus. Isso aí criou um problema seríssimo, né? Os francos, a França foram os únicos bárbaros que se converteram a esse catolicismo ortodoxo. Por isso a Igreja Católica sempre denominou a França, né? Como exatamente a milícia da Igreja Católica no Ocidente. Em Portugal também, os suecos foram os que colonizaram o norte de Portugal, na época da Galícia, do Reino de Leão, daí de origem a Portugal. Eles também eram exatamente o cristianismo ortodoxo, católico, diferente dos visigodos da Espanha, mas a Espanha que eram todos arianos. Isso também teve consequências muito sérias, né, no jogo político na região. Então, o Boécio, esse primeiro-ministro de Teodorico, que era Teodorico, o rei Marco, convertido exatamente ele estudou em Constantinopla. E quando ele se tornou estudou em Itália, ele estabeleceu a sua capital em Ravenna, no norte, e ali exatamente deu origem a um novo surto cultural e diplomático de mais importância. E ele foi muito sábio porque ele soube utilizar as pessoas competentes do antigo Império Romano, os quais Flávio Boécio, na sua administração. Tal apesar de Boécio ser católico, foi o primeiro-ministro com poder total, né? Mas acabou caindo de graça porque o Boécio era um político, muito ético, muito sério. Ele combateu muito a corrupção dos governantes do Império Romano na época, nas províncias. Exploravam muito o futebol, etc. Compravam impostos habitantes, mas acabou sendo mal visto por essa elite. E eles se aproveitaram, então, de uma obra que Boécio escreveu sobre a Trindade de Trinitate, um texto de teologia importantíssimo, inclusive foi comentado no Argentino, esse texto, é tido exatamente como uma exposição perfeitamente ortodoxa do dogma da Trindade. Então, os arianos, se aproveitaram disso para acusar Boécio de estar exatamente traindo Teodorico a favor do imperador de Constantinopla, que era católico, né? E também pretendia unificar todo o Império Romano sobre o seu domínio. Então, inclusive era parente também de Boécio, o imperador de Constantinopla. Então, apenas isso para acusar Boécio. Teodorico, voltado no oportunismo do presidente Boécio, houve uma prisão lá em Pavia, ficou muito tempo preso, e depois acabou sendo decapitado. Eu falei que com 6 anos. E Boécio tinha um projeto, que ele estudou em Atenas, em Alexandria, não sei o que ele. O projeto dele era traduzir
Aristóteles, toda a obra de Aristóteles e de Platão, para o latim, porque ele estava convencido de que havia uma possibilidade de harmonia entre o pensamento platônico e o aristotélico. Essa ideia, o Écio, ela dominou todo o pensamento cristão ocidental até o materialismo. Essa ideia de que poderia haver um compromisso entre aristotelismo e platonismo. Santo Tomás de Aquino foi o primeiro que colocou bem claro a impossibilidade dessa harmonização. Santo Tomás, o platonismo era incompatível com o aristotelismo. Mas até lá permaneceu esse projeto de Boécio. E como ele teve essa graça, né, de deu um apoio de vários capitais, esse projeto dele ficou reduzido apenas a umas traduções das obras lógicas de Aristóteles, do órgão de Aristóteles. Alguns comentários, ele exatamente traduziu a Disagógia de Tocqueville, tradução a lógica de Aristóteles de Tocqueville, onde está presente programas universais. A filosofia medieval no Ocidente foi dominada e orientada pelas ideias de Boécio. Inclusive, ele criou a primeira, propriamente a linguagem filosófica em latim. As expressões que nós usamos até hoje foram cunhadas por ele. Essa questão da tradução é muito difícil, né? E Boécio tinha uma noção muito curada, muito perfeita do que seria uma verdadeira tradução. Não é só trocar uma palavra de grego por latim, mas é fazer com que um pensador latino, ou grego pense em latim, traduzir Aristóteles em latim, fazer Aristóteles pensar em latim. Não está pensando em grego, dá uma certa. Não é exato e, digamos, muito subtil. Né? Então, ele é considerado, o Boécio, o poder do perfeito tradutor. E ele ficou curioso por esses conceitos, esses termos, né, de filosofia em latim. Nós hoje usamos a palavra definição, né? Muito normal, porque era do Boécio. Definição, na época do Boécio, definir em latim significava, era um termo usado para indicar os limites do Império Romano. Definir era marcar as fronteiras do Império Romano. Ele não pecou dessa ideia, né? Definir, então, exatamente transmitir o conhecimento de algo que determinado. E assim uma série de outras expressões que ele transmitiu ficaram exatamente. E, uma parte, durante esse tempo que ele esteve preso, depois de ser decapitado, ele escreveu a famosa obra que os conhecem praticamente pertence à literatura universal, né, que é De Consolatione Philosophiae, consolação da filosofia. Ele escreveu moderadamente em prosa e em verso, né, naquela situação terrível, né, que ele se viu, depois de todo aquele poder que ele tinha tido, prestígio, de repente estava ligado na situação. Aí, ele, nessa obra, ele imagina que ele tem uma visão da filosofia. A filosofia então aparece, para consolar. Mas então, há uma série de considerações, né, sobre a vida, sobre o destino, sobre tudo isso, fazendo também uma comparação, porque tem várias coisas são transitórias. Né? Então, a filosofia pode ter um cenário biológico, né? Então, seja consequente, né, por esse desespero todo. Então, realmente é uma obra maravilhosa, né? Sabe que funciona sobre filosofia. Estou fazendo parte dessas obras, né, clássicas da literatura universal. Então, essa influência do Boécio praticamente domina toda a primeira fase assim, do contato do cristianismo com a filosofia grega. Até que depois Bom, aí tem também, aí vem o problema das invasões bárbaras, muito louco no Ocidente. Né? Então, esse contato, né, com a cultura cristã, com a filosofia, com a cultura antiga, né, se torna bastante problemático.
Então, nesse período do Oeste, até realizar o século X, mas o Oeste, até o século IV, aparecem uma série de figuras aqui no Ocidente que, de alguma forma, salvam essa relação, essa ligação entre o cristianismo e a cultura antiga. Os magos entraram ali no Ocidente arrasando com tudo, né? Centros de bibliotecas e tudo, né? Quer dizer, os beneditinos foram os grandes salvadores da pátria nesse momento. Eles preservaram quase toda a cerco que nós consumimos, né, da cultura antiga, no caso do Ocidente, mais da Latina. Então aparecem aqui uns nomes nesse período, né, que são importantíssimos. Em primeiro lugar, nós temos aí depois do Oeste, tem o Cassiodoro, que foi amigo do Oeste, do Oeste, que praticamente substituiu junto com o Teodorico, né, como exatamente presidindo todo o movimento cultural do Império de Teodorico. Fundou o Guilherme Católico, também fundou um mosteiro na Calábria chamado Lário, que era um misto de mosteiro e de centro cultural. Não importa muito longe, mas quase longe, né, se dedicavam ao estudo e à oração, à cultura, né? E ali também foi um centro muito importante de preservação então, desse acervo cultural mais antigo. Mas o nome que é mais conhecido nesse período é do arcebispo de Sevilha, Santo Isidoro de Sevilha, de 560 a 636, século VI, né? Do século VII. Então, em Sevilha, cidade nacionalista, antiga, Sevilha moderna, as rivalizas do Madrid, universidade, tudo. Mas São Isidoro, ele escreveu uma enciclopédia que trata de todos os assuntos possíveis na época. Trata de jardinagem, trata de comunitária, trata de tudo. E ele escreveu essa obra exatamente para a cultura do clero, da sua universidade de Sevilha. Na época também o clero era o único setor, né, da sociedade alfabetizada, né? Vários séculos continuou sendo assim, né? O clero só não sabia ler e escrever, era o clero. Praticamente analfabeto. Mas Santo Isidoro faz exatamente um nível de formação do seu clero. A gente escreveu essa obra, nossa enciclopédia, e nessa enciclopédia de Santo Isidoro tem uma parte, né, que ele dedica às etimologias. Eu já ouvi falar das etimologias de Santo Isidoro, são muito engraçadas, porque tem aquela ideia de que a palavra, né, ela exatamente disserta ou exprime a essência das coisas, né? A Bíblia, Deus criou para eles legais, né? Adão, por exemplo, os animais a Adão foi dando nome, né? Os objetos. Então, essa ideia de que o nome, a palavra, ela exprime a essência. Mas as etimologias das histórias são engraçadas porque são baseadas no latim popular da época, que era usado, o latim já evoluindo para as línguas, né, neolatinas. Se tem usado muito uma assonância, né, da palavra latina para, a partir daí, chegar à essência daquilo. Então, eu vou dar uns exemplos engraçados, né? Por exemplo, argumentácio, né? Argumentácio. Argumentácio vem de argute mentes, né? Rácio. A argumentação é a razão de uma mente arguta, né? Então, argute mentes rácio, né? Soa um argumentácio, né? A partir dessas concordâncias, ele tirava exatamente essa conclusão. Homo, né? Ex homo. Se o homo está
a lama, né? Deus criou o homem no quarto, certo? Então, estamos definindo aí, todo mundo está honra. Nobilis, nobre, né? Não vilis, ou seja, não vilão, né? Então, nobilis, não vilis, não vilão. Amigos, anime custos, ou seja, ele ajuda, né, a guardar, né, a amizade, o banho, né, a relação. Ínsula, ilha, né, ínsula. Por que chama ínsula? Quia insalo est. Salo, salgado, né? Ínsula, ilha, provavelmente no mar. Insalo est. Veio do mar salgado. Por isso chama ínsula, né? E tem outro também que lápis. Lápis significa pedra, né? Lápis. Por que lápis? Porque machuca o pé. Ledere pedem. Tropeça na pedra. É o último cavalos. Latinho mais clássico é Hércules, né? Mas latim já. A brincadeira de cavalos. Quia cavat telos pede. Cavalos, né? Cavat telos, né? Cavat é o cavalo bate-pata, né? Partindo daí. E por aí vai. Então, mas de qualquer forma, essas ideias que são simbólicas, engraçadas. Eu me lembro de uma vez eu estava no Pão de Açúcar, isso lá no tinha, estava parado assim, puxa, atrás de mim tinha um casal, aí viu o rapaz auxiliou lá atrás assim, né? Olha só, isso me faz para idiota, né? Olhava assim na puta, tinha uma folha, isso tem uma preocupação, ele dizia que aquilo era remédio do coração, mas assim, né? É claro que essas coisas são meio assim, ingênuas, né? Mas às vezes eu descobri uma coisa real, né? Às vezes eu conheci, realmente aquilo era remédio. Mas ele estava mostrando umas piscinas dele ali, era um absurdo, porque ele era idiota para ele fazer essas coisas, né? Essa enciclopédia, né? Ele colecionou tudo que ele veio à mão que tinha disponível ali na enciclopédia. A cultura antiga. Então isso foi fundamental para chegar aquilo. Utilizou tudo isso. Embora ele usava fonte de segunda e terceira categoria, porque eu não sabia, aquela confusão tremenda, né? Das relações várias, mas foi fundamental, né, essa obra dele para exatamente preservar essa riqueza cultural. Um exemplo também que poderia ser relacionado com essa visão de Sevilha é o caso do Pseudo-Dionísio Areopagita, também do século V, que é um personagem assim, muito curioso e que tem uma influência muito interessante, muito assim, exatamente essa questão exatamente da própria linguagem, né, do sentido e do alcance, né, que a linguagem, tanto teórica quanto filosófica, pode ter. E ele, o Dionísio Areopagita, chama Pseudo-Dionísio Areopagita. Tanto no século V, apareceram algumas obras ensinadas Dionísio Areopagita. Dionísio Areopagita, nos Evangelhos dos Atos dos Apóstolos, aparece como sendo o único grego que Santo Tomás, que Santo Paulo conseguiu converter no Areópago de Atenas. A pessoa de São Paulo, que era Atenas e tal, ele queria exatamente anunciar o Evangelho, e aí, exatamente, vendo lá que altares dedicados aos deuses, né? Havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Aí São Paulo pegou nessa dica e que vocês são muito. Tinha aquela tradição no Areópago de Atenas, tinha de segunda livre, né? Você chegava lá, você falava o que queria, sem problema nenhum, né? São Paulo chegou ali exatamente
para aproveitar essa oportunidade e começou a dar uma coisa. Entre os altares dos pagãos deuses tem um indicador Deus desconhecido. Ele falou, eu vim exatamente anunciar esse Deus aí para vocês. Aí foi aquela curiosidade também, se vocês viram, mas quando ele começou a expor, a história de Cristo, Deus crucificado, essa coisa toda, achar que foi virando as costas, não ficou ninguém. Essa conversa estava com eles, foram crucificados, essas coisas todas, não abandonavam muito a ideia de existir uma divindade, né? E o único, então, que ficou crucificado no sol grego convertido, que foi esse Dionísio, chamado Dionísio Areopagita. Então, quando no século V apareceu uma obra, assinada por Dionísio Areopagita, todo mundo achou que era tal. Então, eles se apresentavam lá, sendo conhecido de São Paulo, aquela coisa toda. Ele tinha estado lá no dia da morte de Cristo, teve umas trevas, que o Dionísio estava perdido, Aí todo mundo foi aquele orçamento geral, Tem uma testemunha ocular, dos eventos relacionados aí com o cristianismo e a redenção, com a vida de Cristo, todo mundo tem uma autoridade tremenda por causa disso. Foi uma testemunha ocular desse acontecimento lá na vida de Cristo. Aí depois os críticos, posteriormente, os alemães, tiveram uma rádio crítica dos textos, uma série de indícios, esses textos indicavam que essa ornamentação era do século XX diante. Inclusive, algumas partes faziam referência à casa do credo, na missa, veio dos mais radicais até hoje, mas isso começou a ser feito depois do século V. Essa obra não é. Mas, apesar disso, as ideias de Dionísio Areopagita tiveram uma grande repercussão e aceitação, porque ele desenvolveu a chamada teologia negativa. Uma questão ou seja, para Dionísio Areopagita, de Deus, nós não sabemos nada positivo. Só podemos saber o que ele não é. O que ele é escapa completamente à nossa capacidade de compreensão, mas ainda a capacidade que nós temos de exprimir isso numa linguagem humana. E isso, então, deu uma das fontes, valorização do misticismo. O próprio Tomás de Aquino diz que cada vida, que foi muito místico, não é só espiritual, mas foi muito místico, que ele comparando o que ele tinha escrito na Suma Teológica sobre Deus, porque ele tinha vivenciado na sua vida mística particular, ele achava que tudo era paz. Os comuns pediam que ele tivesse botado fogo na tudo, então essa ideia sempre permanece até hoje. O próprio Humberto Eco, o nome da rosa lá no final, também faz referência a isso. Aquele dono de Hades lá no final da vida, aí ele começa a falar sobre Deus, que vai com a morte, ele vai emergir-se em nada de Deus. O próprio Filipe fala disso. O ser e o nada são a mesma coisa. O grande escândalo, mas tudo isso tem sentido. Então, realmente, aí você entra naquela diferença ontológica de Heidegger, ser e o ente. Quando você fala, por exemplo, Deus, a Bíblia diz, quando Moisés perguntou, quem sois? Falou o próprio Ló, o Senhor me mandou, qual foi a resposta da sarça ardente? Aquele que é, mandou. Eu sou o que sou. Você não é nenhuma coisa determinada. Quando você fala algo, ente, não é mais Deus. Você já contraiu, já definiu, já colocou. Deus é. Eu sou o que sou. Como é que você vai definir isso? Quem vai exatamente vivenciar isso são os bichos. Quando você usar a inteligência do intelecto, você sempre vai, o Bergson, você vai, vamos dizer assim,
congelar, né? Algo que é fruto, que é vivo, congela aqui. Né? Então, o Padilha teve um papel muito importante exatamente nessa visão. Né? E os próprios muçulmanos também, essa questão de Deus, eles também trabalham muito essa questão dos nomes divinos, eles escreveram óbvio também os nomes divinos. Os nomes apenas indicam alguns aspectos da divindade. Pode dar mil nomes, você não vai nunca exaurir, né, a essência dele que Deus é. E os muçulmanos não a mesma coisa, né? Os judeus tinham o Javé, né, que era o nome revelado por Deus, que eles nem pronunciavam, de Javé, que se chama Adonai, o Senhor, o nome. Isso, né? E, bom, então tem esse período, né? Então, lembrando também que nesse período de Santo Jorge Civil, na Inglaterra tinha São Beda, que era longe, né? O monarquismo inglês é muito importante também, porque quando houve no Oriente a polêmica das imagens, né? O movimento da conta das imagens, etc. Então, os monges foram perseguidos e tiveram que fugir do Oriente. Então, o grupo de monges chegou ao Oriente e se apresentou ao Papa de Roma, né? Ele estava fugindo do Oriente. Aí o Papa caminhou esses monges para a Inglaterra. E lá, então, teve uma evolução muito interessante, né, da cultura, com base na língua grega, né? Do latim. Então, a tradição dos monges da Inglaterra é exatamente, eles falavam o grego que fosse a língua materna deles. E levaram também muito material para a Inglaterra. E teve São Beda, o venerário, que foi uma parte, né? Então, o santo e também o grande trabalhador, né? Passou ali, fez traduzindo também, grego, lá, e diz que na hora da morte ele estava terminando o texto, aí ele estava junto de esforço para terminar aquela última tradução, aí o secretário dele não terminou, consumado o resto, terminou, ele também morreu na hora. Então, e deixou essa tradição, então, o monarquismo inglês, né, exatamente vinculado a essa tradição dos monges que tinham fugido do Oriente nessas perseguições. Santo Anselmo, no século XI, né, Abelardo, grande professor da dialética, né, e aí também a questão da tradução da linguagem também é muito importante. Esse problema da Translatio Studium está vinculado à questão da tradução das línguas. Né? O grego para o latim, o árabe para o latim também, ou então lá as línguas do espanhol popular da Espanha também. Né? Então, Santo Anselmo tem um papel importantíssimo exatamente porque esse é o famoso argumento, né, do ecológico, né? Utilizado na dialética. Eu leio esse argumento de Santo Anselmo, é o melhor exemplo de argumentação dialética. É o argumento de Santo Anselmo. O próprio termo, né, tenta deduzir o conteúdo, o significado, né? Você, assim, pode pensar em nada maior, né? Não sei, esse conceito que obrigaria a admitir a realidade, senão você cairia no absurdo, né? Então, só para começar a trabalhar com isso, e esse interesse por concentração por a dialética, exatamente, ia continuar depois por Abelardo. Embora Abelardo é um pouco mais assim, um pouco menos religioso, a questão totalmente mística do que Santo Anselmo. Aí Abelardo propõe exatamente a defesa, exatamente da lógica, né, a dialética. Ele chega a dizer que o seu entusiasmo pela lógica, dialética,
tornaram odiado por todos. Né? Uma frase, odioso mundo reddit lógica. Ou seja, a lógica me tornou odiado por mundo. Né? Ou seja, eu dominava aquela visão, né, de fé cristã na época, né? É mais curioso, isso fé realmente, não, mesmo aquele que promoveu os racionalistas, né? Pela razão de cumprir uma coisa, mas pela fé ele admitiu outra, né? Então, não havia uma vinculação necessária que eles, pela razão racional, e que eles acreditavam. E muitas vezes eles não foram entendidos, né? E eles promoveram exatamente porque achavam que não. As autoridades não admitiam essa distinção. Vamos falar do Jordano Bruno, por exemplo, o Jordano Bruno foi queimado como se fosse teólogo. Ele não queria ser teólogo. Eu quero especular, eu quero conhecer, não estou contestando. Mas não, ser teólogo foi o que era. Pegar a Roma no Campo de Fiore, tipo fazer uma coisa, uma praça, tem uma feira. Veio do centro da praça, está estado na coisa do Bruno. Foi queimado. O cara foi muito terrível, né? Mas o cara é enquadrado contra a própria vontade, né? Quiseram ser teólogo para poder queimado. E outras implicações. Então, essa sequência, então, esse trecho do vídeo e também essa relação com a filosofia grega ainda é bastante incipiente, esteja velado. O grande surto que vai acontecer, o tempo vai estar o tempo. O grande fator nessa cronagem de estudo foi exatamente a famosa escola de tradutores de Toledo. Toledo é uma cidade capital dos visigodos, importantes. Ela tem os árabes, centro, século VIII, a península, mas depois veio o processo de exatamente de recuperação, né? Expulsão dos árabes, recuperação dos árabes da Espanha, né? Até que em 1498 os últimos muçulmanos de Granada não estavam na porra, e essa expulsão, né, dos árabes e judeus da Espanha, né, foi muito negativo para a cultura, porque até esse século XV, né, estava definitivamente expulso, Toledo era o centro cultural da maior importância, onde conviviam exatamente os árabes, os cristãos e os judeus, toda a harmonia, colaborando, né? Então, no século XII, em Toledo, quando já Toledo tinha sido recuperado pelos cristãos, e na outra parte da Espanha, onde dominavam os almohadas, a dinastia muçulmana na África, muito intolerante, perseguia muito os intelectuais, então ele fez, fluiu para Toledo muitos sábios, inclusive muçulmanos também, fugindo dessa tolerância que reinava na parte de Córdoba, Sevilha, na outra região, no sul, correspondente a Andaluzia brasileira, fazia parte do reino muçulmano de Al-Andalus. Então, tudo isso levou a um enriquecimento muito grande cultural na cidade de Toledo. E aí o bispo de Toledo, Raimundo de Sauvetet, que era um cisterciense francês, ele fundou uma escola de tradutores. E essa escola foi entregue a Domingos Gonçalves, esse nome depois Domingos Gonçalves, ele era auxiliar do Senhor, mas tornou-se o responsável por essa escola.
E aí eles começaram, com Toledo, traduções de textos, sobretudo árabes. E aí vem o caso importante fundamental nesse transato de estudo, que é a mediação dos pensadores muçulmanos. Então, a filosofia grega chega de mais através do muçulmano. Faz muitas aulas dele foram produzidas também diretamente, mas o que prevaleceu mesmo foram as traduções do árabe, onde você já tinha uma interpretação da filosofia grega feita pelos muçulmanos, com bastante peso, bastante influência do neoplatonismo. Não o aristotelismo, é o aristotelismo neoplatonizado. Neoplatônica, todo mundo é tibetano, então, esse processo aí, ele propiciou exatamente esse contato dos cristãos com a filosofia grega. E esse interesse, né, cultural, intelectual, em Toledo, está totalmente claro. Aí eles citam aí o sermão famoso do Herman, né? Ele dizia assim, criticando o interesse exagerado dos clérigos com essa ciência profana. Ele diz assim, os clérigos, eles procuram em Paris as artes liberais. Em Bolonha, exatamente o direito. Em Salerno, a medicina. E em Toledo, eles procuram as artes mágicas, os demônios. Você viu essa ciência por conta da que também era conhecida em Toledo, né? Essa influência tanto árabe como judia, né? Os clérigos não pensam mais por essas coisas do que não, no caso da teologia diz assim, buscam amores, ou seja, estressa pela ética, né? Pelos costumes, né? Mais interessado pelo saber. Né? E então esse processo então, de tradução é muito curioso, né? Porque o domínio de Saulo teve como um ajudante o judeu João Spano, que era um judeu convertido, conhecia muito bem tanto o árabe quanto o hebraico. E então era assim, né? As minhas traduções não foram dessa forma. O João Spano, pegava o texto árabe, né? E traduzia para o latim popular, a língua popular, a língua latim puro, mas era um latim já adaptado, né? Seria exatamente a língua popular. E o Domingos de Saulo transcrevia aquilo em latim. Não tinha essa ligação, né? Ele ouvia, né? Outro livro. Pegava o texto árabe, lia todo o projeto de solução da língua popular, e o de Saulo transcrevia em latim. E assim foram vindo os textos. Então, e depois vieram também a primeira forma de introdução, ela foi logo exatamente substituída ou aperfeiçoada por vários sábios que passaram a chegar em Toledo. Certos sábios famosos, tanto todos, isso seria, por exemplo, Gerardo Cremona, ele era um italiano, né? Sabia que lá em Toledo tinha exemplar do Almagesto de Toledo, ele foi para lá para conhecer exatamente esse texto. Aí chegando lá, ele conhecia muito bem o grego, aí aprendeu também o árabe, o Toledo, e acabou ficando por lá. Fez uma série de traduções importantíssimas. Tá? Traduziu o famoso livro de Hauses, de Aristóteles, teve também Marcos de Toledo, grande sábio, Miguel Escoto, trabalhador de Toledo, depois foi trabalhar em Palermo,
nessa época havia também um centro importante na Sicília. Nápoles tem importância, mas Palermo era a sede da corte de Frederico II. Frederico II foi um imperador, né? Foi educado pelo Papa, que era tio dele, né? E parece que foi ateu, né? Inclusive, não era muito assim, interessado em cultura. E na corte de Palermo ele reuniu lá sábios, tanto cristãos como árabes como judeus. Né? Então Palermo também, do lado de Toledo da Espanha, foi dois centros importantíssimos onde se deu essa transferência do saber. Né? Teve também Hermann o Alemão, que tem visto também na história da Espanha, produziu um comentário de Averroes, que é de como a retórica poética. Então, essas produções, claro, foram fundamentais porque colocaram em contato, né, os pensadores cristãos com o pensamento grego, embora com essa adaptação feita pelos pensadores muçulmanos. O problemática muçulmana é que você tem a cristã. Né? Você tem filosofia, né, grega, a razão, e depois você tem sobre o sagrado, que é da revelação, né? Os cristãos tinham a Bíblia, os muçulmanos tinham o Corão. Então, os intelectuais, os pensadores, os teólogos muçulmanos tiveram muito trabalho que os cristãos tiveram exatamente harmonizar, né? E fazer a concordância do que dizia a razão e do que dizia a revelação. Né? Então, esse trabalho, essa problemática, ele vem. Agora, é curioso também essa relação, essa mediação muçulmana. Lembrar que quando o islamismo, né, foi fundado por Maomé, 622, lá no século VII, né? Os crentes existiam há muito tempo, né? Quando Maomé funda a nova religião na Arábia, né? Ele conhecia a Bíblia, né, o Antigo Testamento, as viagens que ele fazia aquelas caravanas comerciantes, trabalhavam. Mas, inicialmente, o islamismo ficou um pouco isolado ali em Damasco, aquele conflito na sucessão de Maomé, quando Maomé morre. A expectativa era que o sobrinho dele, o Ali, fosse o herdeiro, né? Mas o próprio Maomé achava o sobrinho dele muito fraco, não confiava, e aí favoreceu a sucessão dele pelo sogro. O básico que foi o sogro do Maomé foi o substituído. Mas depois, na hora da sucessão do Mubarak, do sogro do Maomé, teve uma briga ali que interferiu o governador da Síria. O Mubarak, o governador da Síria, se opôs lá ali que não queria subir a sucessão, e o Mubarak acabou vencendo ali, de uma forma um pouco suspeita, né? Porque os exércitos dos dois se confrontaram, provavelmente, e aí chegou quase um impasse e o Mubarak estava sendo derrotado pelo grupo de Ali. O grupo de Ali corresponde aos xiitas atuais. Né? O outro, o Mubarak, são os sunitas, mais tradicionais. Né? O xiita, eles vão ter a sua origem na derrota do Ali, porque eles não aceitam essa derrota do Ali, mas o Omar estava quase derrotado pelo grupo de Ali. O que ele fez? Ele colocou na ponta das lanças dos seus soldados o exemplar do Corão. E aí, o pessoal quando ele veio daquilo, né, respeito pelo Corão, ficaram inibidos, né? Bloqueou o negócio. Né? Então, se a batalha tivesse continuado, isso não estava terminado, né? Mas com aquelas ficaram como atacar o Corão, né? Aí ele propôs um armistício, uma decisão, né? Lá, cada um jogou o lado, né? Para decidir quem ia vencer. E
espera mais saber possível que ele fosse exatamente reconhecido como o novo califa. Né? E aí, os partidários de Ali, né, também formaram a sigla xiita, que está até hoje ali, né, brigando. O xiita mais tradicional, né, mais vinculado com os primeiros orígenes, né, e o Ali então seria o xiita desse grupo. Né? Mas inicialmente, então, aí o Omar, né, ele transferiu a califado para Damasco. E aí teve exatamente a dinastia dos chamados Omíadas. Quanto durou essa dinastia? Um pouco de 200 anos mais, então, o islamismo ficou mais ou menos isolado, né? Sempre entrou no Estado, né? Dedicado à preservação da doutrina de Maomé. Mas 150 anos depois, um descendente de Maomé, que se chama Peterio, ele promoveu um levante e houve um massacre de toda a corte unida de Damasco. E só se salvou dos Omíadas com Derramon I, 18 anos, ele conseguiu atravessar o rio Anago, né? Conseguiu atravessar Anago com um pequeno grupo, e ali então ele se dirigiu pelo norte da África, foi na direção da Espanha, no norte da África, esse grupo de seguidores, que eram exatamente vinculados nessa primeira dinastia, né? Esse califado de Damasco. Nessa época já os árabes tinham entrado na Espanha. Isso tinha sido de 1950, por aí, 700 e pouco, os árabes tinham entrado na Espanha. E tinham formado o famoso Al-Andalus, que era o reino árabe de Espanha, capital Córdoba. Andaluzia. Córdoba, Sevilha, que era árabe. Córdoba era a capital de Al-Andalus. Então o Abraham chegou no norte da África e mandou o grupo lá, né, consultar o pessoal de Córdoba, né, o chamado de Córdoba, a respeito se eles aceitavam recebê-lo ali, né? E eles aceitaram. Então você vê o representante autêntico do califado, né? Ele, embora não era califado, principado, o califado de Damasco dominava tudo. Então, ele foi oferecido com o grupo e conseguiu praticamente tomar a capital Córdoba e estabeleceu ali um novo principado, né? Chamado de Al-Andalus. Se tornou então a cidade de Córdoba, nessa época, era a cidade mais populosa, mais culta e mais rica de toda a Europa. É curioso que eu estava na Espanha, foi lançado um filme sobre essa história de Damasco, né, e vai para a Espanha. O filme chamava-se O Caminho do Som, né? O caminho que seguiram, né? E aí aparece nessa época, era a época exatamente do Irmão, né? No centro, era o Carlos Magno. O Carlos Magno tentou de todas as formas dominar a Espanha. Mas a Espanha conseguiu chegar até o Ebro, verdadeiramente conseguiu passar. E aí ele teve que botar a hora as pernas e voltar para a França. E nessa volta, ao passar pelos Pirineus, os vascos, o Vasco da Eta, ali, quando os Vascos estavam nas gargantas da montanha, né, acompanhando o movimento do Carlos Magno, esperaram que metade do exército atravessasse os Alpes, na Europa, os Pirineus, e quando a metade passou, eles caíram na retaguarda do Carlos Magno, acalmaram, o exército
Aí morreu o famoso Orlando Furioso nessa luta, né? Aí fizeram aquelas propaganda, né? O heroísmo, o Orlando Furioso, tudo aquilo mentira, não foi. Só estava na derrota do Carlos Marques. Então o Carlos Marques, militarmente, não conseguiu nada na Espanha, né? Aí quando parou a guerra nos Estados Unidos, o Carlos Marques tomou uma jogada, uma aliança com os árabes da Espanha, para que conseguiu dessa forma, mandou uma embaixada, ofereceu uma das suas filhas para a esposa do Emílio de Córdoba, né? Isso sai no filme, né? Então, chega uma embaixada, né? Formada por um nobre, um militar e um frade, os três filhos. Fazer a festa, Carlos Marques, da igreja saída. Os muçulmanos eram muito delicados diplomaticamente, esse contexto, né? Então, recebe e tal. Aí eles agradecem a oferta da filha do Carlos Marques, apresenta a noiva dele disso, né? Eles estão muito bem servidos, né? E tal. E disse, mas, em todo caso, eu vou oferecer a você um jantar de gado. Aí eles assim, pois é, então, vou oferecer um jantar de gado, mas antes disso eu vou mandar preparar um banho, né, para ele, né? Aí o grupo lá fica apavorado, né? No banho, né? Aí o cara vira assim, os outros assim, um cristão, né? Que está preparado para tudo, até para o contigo. Aí a sala lá no cinema, né? Explodiu numa gargalhada geral, né? Aí ele tomar um banho ali era um negócio terrível, né? Porque realmente a cultura árabe comparada com o muçulmano, comparada com os cristãos europeus, era uma coisa tremenda. Claro que nós temos praticamente três níveis, né, culturais. Bizâncio, né, o primeiro mundo, né? O mundo árabe, o segundo mundo, e depois os cristãos europeus, que é o terceiro mundo. Muito loucos, né? Tudo, né? Até lá, nas suas residências, castelos terríveis, né? Do mundo, tudo. Então, esse filme mostra bem esse contraste, né? Mas aí, o importante desse material de Córdoba, então você tem assim, duas orientações do mundo muçulmano. Uma do Oriente Médio, que exatamente começa com os abássidas, eles assassinaram a corte unida, né? Só sobrou esse na Espanha, né? Ele fundou exatamente o Emirado de Córdoba. Mas depois os abássidas, eles queriam de toda forma subjugar a Espanha como se fosse exatamente dependente deles, né? Aí mandaram uma embaixada para Córdoba, quase exigindo, né? A submissão dele ao califado de Bagdá. Aí o califado Damasco é transferido para Bagdá. A resposta que o Emílio deu foi: mandou cortar a cabeça lá do Emílio. Ele enviaram e mandou a cabeça de volta dos abássidas. Aí o califa, quando viu aquilo, ficou horrorizado, né? Ainda bem que tem o mar entre eu e eles lá, né? Estou longe deles, então eles desistiram. O Emirado de Córdoba conseguiu independente. Mais tarde, o Emir de Córdoba proclamou o califado de Córdoba. Aí ficaram dois centros, o califado de Portugal e o califado de Córdoba. Vocês estão lá. Mas então no Oriente, essa tradição do cristianismo começa a relação do islamismo com a filosofia grega, ela é feita pela mediação dos cristãos sírios. Os cristãos sírios eram poliglotas, dominavam o grego muito bem, as línguas, e os abássidas de Bagdá, eles foram muito interessados em promover a cultura cultural. Então, os cristãos foram muito usados e muito também pagos para fazer esse trabalho de introdução do grego para o árabe. E em Bagdá, eles formam centros culturais importantíssimos, né? Eles tinham grupos que estudavam as obras gregas assim, sistematicamente, quase diários, né?
sendo assessorados por Chile. E eles também tinham muita influência da Índia. Então, havia as línguas que eles usavam nesses encontros, eram o cirílico, o grego, o árabe e o hindu. Então, algumas ideias de chinesa que ficaram ali, porque vendo a situação do Bagdá, né? Mais próximo do Oriente. Então, eles tinham lá até dicionários com as 4 línguas, facilitaram exatamente essa absorção da cultura grega. E aí vem então o trabalho fundamental, né, de Avicena, foi exatamente antes de Avicena tivemos 3. Avicena tem um Mário, que é Alquímia, tem um turco, que é Al-Farabi, e tem o Avicena, que era persa. Mas todos eles eram islâmicos, né? Avicena escreveu muito também em persa, quer dizer que escreveu muito mais em árabe. Alquímia se escreveu em árabe. Al-Farabi também, que ele era turco, mas acabou se estabelecendo em Bagdá, apoiado pela Abbas. Né? E o caso do Al-Farabi, por exemplo, é muito importante, porque o Avicena foi um gênio do Avicena, não encontraram uma pessoa tão capacitada, tão inteligente como foi Avicena. Por 18 anos já era médico consagrado. Isso é todo o campo da medicina, tudo no Avicena. Mas ele não era só médico, era um filósofo, uma atividade intelectual tremenda. Então, aí a Avicena, primeiro, então, aí o Avicena exatamente conheceu a obra de Aristóteles, a metafísica, escreveu 40 vezes a metafísica, sem entender nada. Chegou a saber de cor, conseguiu entender. Aí um dia que ele estava nas ruas lá de Córdoba, e eu passando lá, vi um livreiro averiguando lá, um manuscrito. Aquele manuscrito aqui e tal, o dono está precisando de dinheiro, não sei o que e tal. E o Avicena era uma pessoa muito generosa, né? Ficou com dó, né? Ele tinha comprou para ajudar o cara, né? Quando ele chegou em casa, no filho dele, eram os comentários de Al-Farabi da metafísica de Aristóteles. Aí ele entendeu tudo. Mas ficou tão feliz da vida que saiu na rua, distribuiu as bolas aí para agradecer a Deus por aquela coisa toda, né? E aí, então, esse papel fundamental, né? O Al-Farabi, também tiveram vários tradutores, né? O Shinab, o Naim, etc. Os primeiros tradutores exatamente do grego para o árabe. Quer dizer, a Avicena também trabalhou com tradução de jogo, interessante isso, tanto a Avicena não sabia grego, mas teve consultores do grego para ele. São Tomás também não sabia grego nem árabe, teve tradutores de primeira qualidade, né? Os arabistas espanhóis contemporâneos fizeram uma análise e uma verificação dessas traduções que São Tomás usou, e eles concluíram que são perfeitos. Tem lá no Escorial, no Palácio do Perto de Madrid, considerada uma das maravilhas do mundo, né? Tem uma biblioteca fantástica. E ali tem seus, assim, os mais ricos da Europa de manuscritos árabes. Então, esses arabistas espanhóis, diferente do tipo de relação cultural da Europa, é muito diferente do nosso, né? Nós aqui estamos muito mortos. Ali para ele já tudo estava classificado. Eu lembro que eu fui no Congresso de Barcelona em 93, Congresso Internacional de Paulo, a gente fica a facilidade, né, os contatos que eles têm, que eles conhecem uns aos outros. Né? O próprio professor com que eu trabalhei foi meu orientador lá em Madrid, o doutorado, que é o Luiz Fernandes. As coisas que acontecem na vida das pessoas meio aleatoriamente. Contando como é que ele considerado o maior arabista contemporâneo da Espanha. Ele contou então que ele leva à Universidade de Granada,
E apareceram lá umas bolsas da árabe, né? Apareceram lá, ninguém se apresentou, alguém lá insistiu com ele. Eu não entendi e tal, resolveu aceitar, né, a bolsa para estudar a árabe, e aí se tornou o maior conhecedor. Quando eu cheguei em Madrid, o representante me levou lá no departamento da Universidade Autônoma de Madrid, de árabe e de química. Eu cheguei assim, os mapas, todos assim, os corredores, tudo em árabe, né? Chegava assim na biblioteca, os dois. Eu fiquei, pô, me sentia analfabeto. Então, depois eu acabei entrando no curso de árabe, né? Da escola diplomática de Madrid, porque eu não dei alguma coisa, porque né, eu posso ficar nessa situação. Né? Mas para ele, aquilo ali é uma coisa assim, tranquila, porque até aquele tempo não se conhecia a política de Aristóteles. A política de Aristóteles era substituída pela República de Platão. No tratado de políticas, usava Platão. Aí São Tomás, além de refazer as outras soluções que chegaram com ele, o metafísico foi feito uma tradução direta do grego, sem aquelas mediações todas, porque essas traduções eram muito mediatizadas, tudo pelo cirílico, né? Do grego para o cirílico para o árabe, do árabe voltava de novo para o latim, quer dizer, o texto final estava cheio de interpretações, de modificações. Então, esse trabalho. Então, a Avicena faz uma adaptação da interpretação do aristotelismo, levando em conta as exigências então, da revelação muçulmana. Embora ele nunca foi bem visto a Avicena porque ele era meio nacionalista. Então ele também não era muito, vamos dizer assim, fiel aos teólogos muçulmanos. Né? Ele era muito livre nessa questão. Então, ele foi visto até quase como ímpio, Avicena. Apesar de que ele era um muçulmano político. Dele, né? Então, essas adaptações, elas, que no fundo, a professora queria exatamente era poder usar de maneira plena a razão. Né? Tem a razão, tudo bem, vamos entender isso, né? Eu vou aceitar sem nada também. Né? Um movimento semelhante que ocorreu depois em Paris, na São Tomás, com os índios brabantes, que seguiram as orientações de Averroes. Córdoba, de Espanha, né? Que era um aristotélico refugal. O Avicena era aristotélico, mas muito influenciado pelo neoplatonismo. Não era um aristotélico, assim, puro, né? Totalmente confiável. Né? Por isso que depois Averroes na Espanha, ele vai atacar o Avicena. E diz que o Avicena não era nem teólogo puro, nem filósofo puro, era uma mistura dos dois. Então, você teria comprometido a teologia muçulmana com a filosofia e comprometido a filosofia com a revelação muçulmana. Tá? Então, ele vai advogar no aristotelismo puro, que é depois a orientação assumida por São Tomás também. Tá? Então, essa é isso. E aí, interfere depois de Avicena, então, a filosofia que entra no óculos, exatamente através das soluções de Avicena. Então, é uma filosofia grega, um aristotelismo, diz o gênio de sono, Avicena. Você está com o celular em casa, você está achando o volume. Então, essa influência, então, da filosofia grega exatamente através do islamismo de Avicena. Avicena vai influenciar isso. Santo Martinho, Santo Silvério Maia, Rogério Bacon foi o mais influenciado por ele, Guilherme Ockham, todos eles foram influenciados por Avicena. Por isso que o Thierry Wilson fala da existência do chamado avicenismo latino. É claro que tem muitas questões, no caso de São Tomás, ele vai contestar as posições de Avicena em função exatamente da revelação cristã.
Por exemplo, a medicina afirmada é que o mundo é eterno, o mundo histórico é afirmado. Né? Portanto, a Bíblia diz que Deus foi criado no tempo. Né? Aí São Tomás vem e diz assim, olha, se escandalizou tremendamente os ocidentais, porque se nós usarmos a razão, a medicina está certa. Só podemos provar que o mundo foi criado no tempo pela revelação. Pela razão, se nós usarmos a razão, a conclusão de Avicena está correta. Não teria que ser eterno. Afinal de contas, se Deus é a causa do universo, ele existe algo eterno, por que ele não podia criar o eterno? Esse é o argumento que estava a Avicena. Deus é o criador do mundo. Bom, ele existe algo eterno, você vai colocar um limite e fala que vai criar não, tem razão nenhuma. Então, exatamente, tanto no Corão como na Bíblia, fala que Deus criou o mundo no tempo. Então, a questão de fé é uma questão mais de filosofia de razão. E aí tem um outro personagem de Avicena, que é Al-Ghazali, que é um teólogo laicar, é um teólogo brilhante, e ele, na sua discurso, ele constatou que quanto mais ele conseguia provar racionalmente a verdade da revelação islâmica, menos ele acreditava naquilo. Ele estava perdendo a fé. Quanto mais ele conseguia provar, menos ele. Aí, ele estava com uns 30 e poucos anos, resolveu dar um golpe assim, radical na vida, abandonar a filosofia de vez, e optar exatamente pela fé pura, excessiva. E aí ele escreveu uma obra contra a filosofia, chamada Destruição dos Filósofos. Ele acabou com os filósofos, ele falou que nada só podia atrapalhar, né? A verdade tinha que ser exatamente a verdade da fé. Esse livro, essa postura de rapaziada, bem radical, né? Esse ponto ali do próprio seguidor de Avicena também foi ordenado por isso. Se tornou exatamente uma espécie de orientação do pensamento islâmico no Oriente. E essa postura influenciou também na Espanha. O clero islâmico espanhol, todos seguiam essa teoria do Ghazali. Aí apareceu o Averroes, nas obras de Averroes, exatamente a destruição da destruição dos filósofos. Pegou essa obra do Ghazali, né? Eu tenho quando vi na Espanha uma profissão de inglês nessa obra, estava usando esse setor, só xerotei uma parte, né? E ele pega texto por texto, né, nessa aula de análise com a intenção exatamente do problema do islamismo, que qualquer atividade que é usando da morte tem que estar fundamentada no direito canônico, ou seja, no Corão. Vai dar um argumento lá para dizer que aquilo ali é lícito. Aí a Averroes pegou uma frase do Corão para defender o direito de fazer filosofia, né? E que não diz vós que tendes inteligência, usai-a para entender as coisas. E a Averroes pegou esse texto e com isso provou que a atividade filosófica é uma atividade lícita. Né? Então, queria botar essa atitude do Ghazali, né? Contra a filosofia semântica. Né? E aí, o caso de Averroes que concluiu, o Averroes, o príncipe de Clara, o Emir, era interessado em filosofia. E eu tinha, né? Ele faz um filósofo, né? Aí um dia ele chamou o médico de fora. Eu lembro que o Aristóteles está muito difícil, não estou entendendo. Então, eu preciso de alguém para me explicar isso aqui. Você não queria me explicar algo? Né? Que era um filósofo, né? Aí naquela época, 50 anos, era muito velho, né? Eu estava com 50 anos, estou muito velho para fazer isso. Mas eu tenho uma
discípulo meu, que é ótimo, inteligente, ele levou a Averroes lá na príncipe, né? O príncipe conversa com ele lá, impressionado, tudo. Aí deu lá uns bons presentes para ele, sentou carregando presente lá na mesa, e com esse cargo ele falou para explicar Aristóteles para ele. E aí, bem, a função disso foi que a Averroes se tornou um conhecedor de Aristóteles. Né? Tanto assim que até 1230, mais ou menos, os ocidentais usavam os comentários de Avicena. Então, assim que Avicena era conhecido como o povo comentador. Até 1230. E em 1230, para frente, quando se fala um comentador, não é mais Avicena, é Averroes. Aí Averroes adota um sistema, uma metodologia assim, diferente, nova, né? Que é a metodologia chamada de comentário literal. Que antes os filósofos e intérpretes, né, faziam assim, considerações genéricas dos textos, né? Então não era propriamente uma interpretação literal. E Averroes, aí quando Santo Tomás, quando Santo Tomás vai para Paris, conhece o seu discípulo em Paris, diz que chamou muita atenção a nova metodologia de Santo Tomás, era totalmente inovadora, diferente dos outros. Não? Aí depois foram verificar o que Santo Tomás fez, foi imitar o Averroes. Sobretudo o chamado comentário literal. Mas, e agora, aí o outro justamente o pessoal a parte metodológica, para a parte das ideias, exatamente quando o aristotelismo exatamente radical, né? Com base exatamente nas fontes. Né? E aí surge exatamente o movimento de Paris, que é essa presidência do Averroes, as obras do Instituto produzidas na Escola de Estrutura de Toledo, e surge um movimento lá na Universidade de Paris, na Faculdade de Artes, Palestina, Faculdade de Teologia, propriamente representando o Papa de Paris, né? A última autoridade, né? Eles interferiram em tudo, né? E os grandes filósofos também eram muitos teólogos, né? São Boaventura, São Tomás, eles não conheciam realmente os melhores pensadores, os melhores teólogos. O professor lá na Faculdade de Artes, Belts, Cícero de Brabante, uns 15 anos mais novo que Santo Tomás, e ele cabeça um movimento, não, que ficou conhecido como Averroísmo latino. O Averroísmo, então, Santo Tomás também foi do lado averroísta. Né? Tanto assim que tem um texto sobre o Unitatis Intelectus, onde ele tem umas frases tremendas contra Averroes. Né? Mas dizem que aquilo ali era uma tática, né, para exatamente circular o averroísmo, né? Dizer que estava cometido o converso de Averroes. Mas o Cícero de Brabante, então, ele é de Averroes em tese. Ou seja, seria o direito dos professores da Faculdade de Artes. Isso é uma lição, né? Isso é quando tem batalha, não sei se daí a Faculdade de Letras de Filosofia, né? Não é Letras de Filosofia, né? Essa área, que também a parte científica. Então a Faculdade de Artes em Paris era exatamente a parte científica da universidade. Mas sofria muita interferência dos teólogos. Né? E o Cícero de Brabante, que era a Faculdade de Artes, cabeçou o movimento para resistir aos teólogos. Os teólogos falavam, nós queremos fazer filosofia, fazer ciência, não interessa saber se foi revelado ou não foi revelado. O importante é saber o que é a razão bíblica que o Aristóteles diz. E exatamente alegavam para eles uma quantidade de Averroes. E também exageraram muito com a vinculação de Averroes com Aristóteles, dizendo que Averroes endeusaram Aristóteles, né? Apesar de eu reconhecer realmente que ele falou algumas vezes que em Aristóteles a razão não alcançou o máximo possível, né? A expressão muito acabada das direções de Aristóteles, né? Mas na sua interpretação de Averroes,
de Aristóteles, ele exatamente assumiu muitas posturas pessoais. Né? Uma marcante é exatamente o seguinte: a distinção que ele fazia entre conhecimento próprio das massas e conhecimento próprio dos intelectuais. Os intelectuais trabalham com a razão, com o entendimento. As massas do povão trabalham com a imaginação. Então, esse negócio de inferno, do céu, mas trabalham com o povão, a imaginação. Né? Razão é uma coisa diferente. Inclusive, o deliberado de filosofia medieval, ele citou muito a posição de Averroes contra os teólogos. Os teólogos eram caros. Tinha condição de ensinar por isso nenhuma. Porque ele era crendice, né, coisa assim, né? Então o grupo de Lucia de Melange, na Faculdade de Artes, cabeça do movimento, o Averroes nativo, e aí inventaram a história que eles defendiam a doutrina da dupla verdade. Ou seja, uma coisa que podia ser verdade em teologia e falsa em filosofia, e vice-versa. E São Tomás usa aproveitar essa suposta doutrina para dizer que é uma coisa absurda. A verdade é uma só, se a verdade é uma, é do outro. Né? Mas não era isso que os averroístas latinos de Faculdade de Artes defendiam. O que eles queriam dizer é o seguinte: eu posso aceitar quatro? Qualquer coisa. A revelação, né? As definições da igreja de algo, a fé, eu não aceito. Agora, não pode me permitir que eu, da razão, veja diferente. Né? Eu uso a razão, porque eu concordo com a diferente. Era isso que eles queriam. Ou seja, era o direito de fazer filosofia pura, sem interferência da teologia. Teria sido um movimento esse, exatamente, fundado em Averroes, né? E que só teve prosseguimento depois das ideias de Averroes no Renascimento europeu. As ideias de Averroes foram bloqueadas totalmente no mundo muçulmano. Ele foi inclusive condenado, livros dele foram queimados, ele morreu exilado no norte da África. Aquela luta também entre cristãos e árabes na Espanha, o professor lá dizia exatamente isso, que se uma das razões que Averroes foi perseguido, talvez não foi tanto pelas suas ideias filosóficas, mas porque ele tinha demonstrado pouco entusiasmo na guerra contra os cristãos. Aí eu vejo assim, porque Averroes, de fato, apesar do homem, do busto, toda, do ponto de vista racial, ele era no Mandaluz. Inclusive, ele buscava toda aquela guerra na Espanha, da expulsão dos árabes, ele foi uma guerra civil. Do ponto de vista étnico, não havia uma distinção histórica. Ele estava tudo misturado. E quando os árabes entraram na Espanha, eles entraram 200 e poucos mil. Encontraram na Espanha tinha mais de 8 milhões. Então os árabes que entraram eram todos soldados. Acabaram todos se casando exatamente com os espanhóis. Dizem que, inclusive, que uma das razões que os árabes invadiram a Espanha, eles mandaram espiões da Espanha e enviaram uma informação que tinha muita mulher bonita lá. Então. Eles entraram como soldados, né? Aí houve essa miscigenação. Então, mas continuava aquelas brigas teológicas, né? Até dizer que o nome do chama Miguel Cruz Hernandes. Quer dizer, esse cruz aí, essa fé, que eles colocavam esse cruz aí para evitar perseguições, achando que era um cristão novo, né? Então, pelo nome é cruz para agora que não tem. O próprio Anchieta também, os caralhos, né? Espanhola, ele foi mandado estudar em Coimbra. O Padre Anchieta teria ancestrais judeus. Se ele fosse para a Espanha, ele teria problema lá na Espanha. Então, Jesus mandaram ele para Coimbra. Jesus foi em Coimbra. Né? Então, essas coisas atálicas, assim, continuam, né? Até hoje, esse preconceito que funciona. Uns minutinhos para a gente ter um pouquinho de debate depois. Pois não. Então, a gente pode encerrar aí, exatamente como você tem um panorama, né? Eu uso
eu acho importante é essa mediação, né, do pensamento muçulmano. Avicena e depois Averroes. Então, essa presença, e aí isso condiciona que ele está, claro, eram pessoas altamente competentes e eles sabiam como fazer a adaptação necessária, né, seja no campo da revelação corânica, seja no campo da revelação bíblica. Né? Então, esses pontos interessantes, essa questão da utilidade do mundo nos principais, depois a questão do entendimento da gente, etc. Muita coisa aí, né? Cada um adapta de acordo com as exigências do seu próprio crédito.